Curiosidades sobre coisas cotidianas que usamos e não sabemos por quê. Mas antes se inscreva e ative o sininho para não perder as notificações. Vamos falar sobre algumas curiosidades de coisas cotidianas que usamos, mas talvez não saibamos o motivo por trás delas. 1. Furos nas tampas das canetas. Muitas canetas possuem um furo na tampa. Esse pequeno orifício serve como medida de segurança para evitar o risco de asfixia, caso alguém acidentalmente engula a tampa. O furo permite a passagem de ar, reduzindo o risco de bloqueio das vias respiratórias. O furo nas tampas das canetas foi uma inovação introduzida por Biro László József, um inventor húngaro, que é mais conhecido pelo nome anglicizado de László Biro. Ele desenvolveu a primeira caneta esferográfica funcional, que revolucionou a maneira como escrevemos. Em 1938, Biro patenteou sua invenção na França. 2. Ranhuras nas moedas. As moedas têm ranhuras nas bordas, como aquelas presentes nas moedas de 25 centavos. Essas ranhuras não são apenas decorativas, elas têm um propósito funcional. Elas foram originalmente introduzidas para impedir que as pessoas raspassem pedaços de metal das moedas, pois isso diminuiria seu valor intrínseco. As ranhuras nas bordas das moedas, também conhecidas como cordonsilos, foram introduzidas por um comerciante inglês chamado Sir Isaac Newton. No século XVII, Newton ocupava o cargo de mestre da Casa da Moeda Real na Inglaterra. Ele implementou as ranhuras como uma medida de segurança para evitar a fraude relacionada ao valor das moedas. 3. Furos no cabo dos talheres. Muitos cabos de utensílios de cozinha, como colheres e garfos, têm um pequeno furo perto da extremidade. Isso serve para pendurar os talheres, facilitando o armazenamento em ganchos e evitando que eles escorreguem e caiam. Os furos no cabo dos talheres, como colheres e garfos, não têm um único inventor específico, pois esse design evoluiu ao longo do tempo como resultado de diferentes influências culturais e necessidades práticas. No entanto, uma das razões mais comuns para esses furos é a praticidade de armazenamento. 4. Burburinhos ao despejar líquidos. Quando você despeja um líquido de uma garrafa, como água ou suco, pode ouvir um som semelhante a um borbulhar. Isso ocorre devido à diferença de pressão entre o líquido que sai da garrafa e o ar que entra para substituir o espaço vazio. Esse som é mais audível em garrafas de formato específico, mas não afeta a qualidade do líquido. História da química por trás dos burburinhos. Gases dissolvidos. A maioria dos líquidos contém uma certa quantidade de gases dissolvidos, como oxigênio e dióxido de carbono. Esses gases são mantidos dissolvidos no líquido devido à pressão e à temperatura do ambiente. Pressão e temperatura. Quando despejamos um líquido de um recipiente para outro, a pressão sobre o líquido diminui, permitindo que os gases dissolvidos escapem da solução. Além disso, a agitação ou o movimento do líquido também podem liberar mais gases. 5. Pequenos orifícios nas janelas de aviões. Se você já observou as janelas de um avião, deve ter notado que há uma pequena abertura na parte inferior da janela. Essa abertura, conhecida como o buraco de respiro, é projetada para equalizar a pressão entre as camadas interna e externa da janela, garantindo que a pressurização da cabine seja eficaz. Motivos por trás desses orifícios. Pressurização da cabine. À medida que um avião ganha altitude, a pressão do ar fora da aeronave diminui significativamente, tornando o ambiente externo muito mais rarefeito. No entanto, dentro da cabine do avião, os passageiros precisam de um ambiente pressurizado e confortável. Para manter essa pressurização, o ar é extraído do motor, comprimido e injetado na cabine. Diferença de pressão. A pressão dentro da cabine é maior do que a pressão atmosférica externa nas altitudes de cruzeiro. Isso cria uma diferença significativa de pressão entre o interior e o exterior do avião. 6. Páginas em branco no final de cadernos. As últimas páginas em branco encontradas nos cadernos têm um propósito. Elas são projetadas para prevenir que a tinta da última página escrita no caderno se transfira para a próxima página, caso o caderno seja fechado rapidamente. Isso ajuda a manter as anotações organizadas e legíveis. A inclusão de páginas em branco no final de cadernos e livros pode ter várias finalidades. Evitar que a tinta borre. No passado,
quando a tinta usada para escrever não secava rapidamente, as páginas em branco no final dos cadernos serviam como uma precaução para evitar que a tinta molhada borrasse ao fechar o caderno.